Bem-vindos! Estamos convosco neste programa da DMTV, da Diário do Minho TV, com O Tempo é Agora. Este programa semanal em que trazemos um convidado para uma conversa deste tempo, desta oportunidade em que vivemos. E hoje temos connosco o nosso arcebispo primaz, o Sr. Dom José Cordeiro. O tempo é agora. Bem-vindo, Sr. Dom José. Muito obrigado, Padre Marcelino, e aqueles que nos estão a ver e a acompanhar. Quem é o José Cordeiro? Um peregrino. O meu percurso de vida fez-me mudar muitas vezes de terra e de casa. Nasci em Angola e aos 8 anos vim com os meus pais para uma aldeia de Trás-os-Montes, na Diocese de Bragança Miranda, Parada Alfândega da Fé. Depois de 2 anos ainda na escola primária, segui o percurso dos seminários, menor, médio, maior, Vinhais, Bragança, Porto. Depois alguns anos em Bragança e 12 anos em Roma, 10 anos de novo em Bragança e agora aqui em Braga. É efetivamente um peregrino com todo esse percurso. Nessa parte final de formação, em Roma, surge a liturgia. Como é que surge essa possibilidade de estudar a liturgia e porquê a liturgia? É uma escolha do Sr. Dom José? Foi uma sugestão na Diocese? Curiosamente, nasceu em Braga. Em 1999 aconteceu o 3º Congresso Eucarístico Nacional aqui em Braga. Eu era delegado diocesano da Diocese de Bragança Miranda e acompanhei o meu bispo nessa altura, Dom António Rafael, e durante o congresso foi tomada a decisão de eu ir estudar liturgia para Roma. Já algumas vezes me tinha abordado para ir estudar, foram pensadas outras matérias, mas os bispos que estavam aqui em Braga entenderam que se deveria apostar na formação em liturgia. E tanto que nesse ano fomos 2 estudar liturgia e depois seguiram-se muitos outros. Qual foi a temática que, entretanto, depois o Sr. Dom José aprofundou na área da liturgia? A chegada a Roma para a liturgia foi uma grande conversão também para mim, porque encarar a liturgia na dimensão da ciência litúrgica, foi um grande embate no estudo das línguas clássicas ou do aprofundamento das mesmas, do latim e do grego, para lá daquilo que é normal, do ensino em italiano, mas na abertura de um horizonte tão grande, bíblico, histórico, pastoral, espiritual, tudo inserido na liturgia, porque às vezes tem-se essa impressão da liturgia, que é um conjunto de cerimónias, que é uma coisa de uma elite, mas a liturgia é a oração da Igreja. E é a maior conversão, viver da liturgia como a fonte da espiritualidade. Depois a minha especialização na licenciatura, porque nem sequer estava no horizonte o doutoramento, veio depois quando fui nomeado vice-reitor do Pontifício Colégio Português. Foi sobre uma relação da lex orandi e da lex credendi, isto é, do atual rito de ordenação dos presbíteros e da exortação pós-sinodal Pastores Dabo Vobis, e nasceu o título Padre do Mistério ao Ministério. Depois, quando a Universidade, o Pontifício Ateneu de Santo Anselmo, me propôs o doutoramento, e em coordenação com os professores, foi escolhido o tema da sacramentalidade e da ministerialidade no primeiro milénio, a partir de alguns testemunhos patrísticos, litúrgicos e também dos primeiros teólogos do início ou da passagem do primeiro para o segundo milénio. Falou numa especialização em que o tema do padre entra, não é? Do mistério ao ministério. Qual é o ponto-chave dessa passagem do mistério ao ministério? Nessa descoberta, nessa reflexão que me apercebo que, entretanto, também continua a fazer. É Cristo mesmo. É o único e mesmo mistério que é Jesus Cristo. Pelo sacramento do batismo e o sacramento da ordem.
nós partimos de Cristo para voltar a Cristo no serviço, e o serviço só se entende nele. O presbitério é mais do que uma soma de presbíteros, e nem sequer é um ponto de partida e um ponto de chegada, é em si mesmo uma fonte de vida e de graça, e só na referência constante a Jesus Cristo. Por isso é que nós dizemos na liturgia que celebramos na fé da Igreja que aqueles a quem são impostas as mãos para o serviço da palavra, da liturgia e da caridade, no caso dos presbíteros e dos bispos, estamos na pessoa de Jesus Cristo e em nome da Igreja. E isto nunca pode ser perdido de vista. E, como dizia Dom Helder da Câmara, a única autoridade que tem de existir na Igreja é o serviço. E é o serviço do lava-pés. É voltar sempre à fonte, voltar sempre ao primeiro amor, e por isso nós celebramos, e em breve vamos fazer, a missa crismal, a missa vespertina da Ceia do Senhor, que estão interligadas, porque aquilo que Jesus nos deixou como 3 mandamentos fundamentais, o fazer isto em memória de mim, o ide e anunciai e batizai a todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é aquilo que faz a harmonia e é o constante desafio na nossa vida sacerdotal. E como é que entra aí o bispo e qual é a missão do bispo para aquele senhor que manda na diocese, que põe e tira os padres das paróquias? Qual é a missão do bispo nesta identidade do presbitério e na configuração de uma diocese, como esta nossa Arquidiocese de Braga? É chamado a ser o primeiro servidor do Evangelho da Esperança, por isso a sua missão primeira é rezar, porque rezar é respirar Cristo, como dizia Santo Antão. E é esta configuração com Jesus Cristo, que é cabeça, pastor, servo e esposo da Igreja, que nos faz tomar também diariamente essa proximidade que o Papa Francisco depois articula em 5 dimensões: a proximidade com Deus, com o sucessor de Pedro, com o colégio episcopal, com o presbitério e com o povo santo de Deus. E é chamado a ser o primeiro servidor, porque, se quisermos até usar aquela imagem clássica da pirâmide, quando se fala dos ministérios, ou se falava, entre aspas, do poder espiritual e do poder na Igreja, deveria ser ao contrário essa pirâmide. Por isso o bispo está cá no fundo para suportar, e juntamente com o presbitério, a minoria que eleva a maioria, está ao serviço dela, mas esse serviço humilde, e a humildade, sublinhava Santa Teresa d'Ávila, que é andar na verdade, mas a humildade é até libertarmos-nos de nós próprios. Não estarmos preocupados com o que pensam ou o que dizem a nosso respeito, não estarmos preocupados se isto corre bem ou não deixa de correr, mas sermos fiéis ao mistério e ao ministério que coincidem na mesma e única pessoa de Jesus Cristo. Pois na prática, pensando num exemplo concreto em Bragança Miranda, o que é que faz o bispo no dia-a-dia para não ser aquele senhor que manda na diocese, que vai de vez em quando fazer uns crismas? O que é que faz, o que é que fazia o Sr. Dom José num dia típico na diocese de Bragança Miranda? Após o levantar e a higiene pessoal, o rezar, e dependia das disponibilidades, começar com aquilo que é o ofício de leitura, as laudes, a adoração eucarística, a leitura, depois, sempre que possível, também celebrar a Eucaristia, e ali celebrava-se sempre fora da casa episcopal, porque tinha a graça de ter uma igreja, o Santuário da Senhora das Graças ao lado da casa episcopal. O Sr. Arcebispo celebrava para com o povo sim. Diariamente, por regra? Diariamente, sim. Como era essa experiência de ser o bispo a presidir a Eucaristia para o povo, quase como uma comunidade, digamos assim? É o sentido do pastor que cheira às ovelhas e as ovelhas sejam a pastor, mas não me configurando a mim como pastor, mas sempre naquele sentido do diálogo de Jesus com Pedro: tu amas-me,
E ele diz, sim, eu amo-te. Segunda vez a mesma coisa, mas quando Jesus pergunta a Pedro, mas tu queres ser amado por mim? Então Pedro entristece porque pensava que não precisava do amor de Jesus. E ele diz-lhe, apascenta as minhas ovelhas, apascenta os meus cordeiros. Quer dizer que Jesus nos deu a missão de apacentar, mas não nos entregou o rebanho. O rebanho é dele. As ovelhas e os cordeiros continuam a ser de Jesus. E nós também somos ovelhas e cordeiros. Isto é, estarmos ao serviço de todos e, de um modo especial, dos mais pequenos, dos mais vulneráveis, dos mais pobres, dos que mais precisam, porque é nesses que Jesus escolheu rever-se e estar presente e para nós ser o caminho, a verdade e a vida da nossa própria santificação. Eu interrompi-o nessa descrição no horário diário, após a celebração da Eucaristia, por regra com o povo, numa igreja aberta ao público, e depois... Mas a maior parte do tempo eu passei em visita pastoral, uma mais sistemática durante 4 anos, outras por temas e setores, como as IPSS, como quando foi da visita da imagem peregrina da Senhora de Fátima, e em tantas outras realidades, sempre que era solicitado ou sempre que havia essa disponibilidade de ir ao encontro, de sair, para que essa proximidade fosse mais efetiva e afetiva. E as manhãs eram ou a receber pessoas ou a tratar dos assuntos próprios de uma diocese, depois o almoço, a tarde a mesma coisa, e tinha essa possibilidade também, dada a dimensão possível, de celebrar ou com comunidades de vida consagrada, ou com o seminário também uma vez por semana, outras ocasiões, e depois voltar à oração, porque nós precisamos de rezar algumas horas por dia, porque sem oração tudo o resto é uma função, pode ser mais ou menos bem feita, mas a nossa configuração é com Jesus Cristo. O que Ele nos pede é sermos fiel a Ele, por amor e dedicação ao povo, e não olhar aos sacrifícios nem à dedicação. É uma inteireza de coração diante das realidades. Claro que é preciso ter em conta o descanso, a saúde, para melhor poder servir, também o estudo, o diálogo, a relação com as pessoas, dentro e fora da Igreja, para sermos este contributo positivo de podermos dar tudo ao tudo dentro daquilo que depende de nós. Quando nós falamos numa diocese, identificamos o bispo, e há um aspecto curioso que agora, até a propósito destes encontros sinodais que se estão a realizar, quando perguntamos ou quando conversamos nesses encontros sobre como é que se organiza a diocese, o que é a diocese, para além da figura do bispo, há alguma dificuldade da parte de uma boa parte das pessoas em identificar o funcionamento de uma diocese. Conhecem a igreja local a partir da paróquia, mas pode dizer-nos, assim, em linhas gerais, como é que se organiza uma diocese, quais são os serviços, quais são os conselhos, a forma do Sr. Bispo exercer também o seu ministério nessa comunhão com muitas outras realidades? Mais do que as estruturas, são as pessoas, e é a diocese que faz as paróquias, e não ao contrário, as paróquias, o conjunto delas que faz uma diocese. Pode-nos explicar isso? É a diocese que configura as paróquias. Exatamente, e não as paróquias, a diocese, porque nós somos a porção do povo santo de Deus e temos que estar organizados, com certeza. E ao longo da história entendeu-se que a paróquia seria essa célula onde a Igreja se revê no seu todo. E na diocese está o todo da Igreja. Não está toda a Igreja, porque há muitas dioceses em Portugal e no mundo, mas está o todo da diocese. Está o Evangelho, está a Eucaristia, está a sucessão apostólica na pessoa do bispo, está o presbitério, e que garante a presença da Eucaristia, porque sem Eucaristia não há Igreja, e sem Igreja também não há Eucaristia. Pelo batismo nós entramos nessa grande família dos filhos de Deus, e a Igreja é esta presença no mundo sem ser do mundo.
e por isso abarca todas as dimensões e todas as pessoas e todas as idades e, na medida das possibilidades, como é também aqui o nosso caso, na Arquidiocese de Braga, ao longo dos tempos, as estruturas foram respondendo às necessidades e às inquietações das pessoas, tanto ao nível mais de proximidade com as paróquias, com os vários serviços que nelas existem, o Conselho Pastoral, o Conselho para os Assuntos Económicos, a catequese, os ministros extraordinários da comunhão, sobretudo para o serviço aos doentes, aos mais frágeis, os ministérios na liturgia, as obras sociais, as IPSS, tudo aquilo que diz respeito à humanidade, à nossa vida, mas iluminada pelo Evangelho, iluminada por Jesus Cristo. Há muita gente a fazer bem e há muitas obras de solidariedade, mas a Igreja fala por causa da sua íntima natureza, por causa do mandamento novo, do amor, e é em nome de Jesus, e é por causa disso. São Gregório Magno até ousa dizer: nós amamos os amigos em Deus e somos chamados a amar os inimigos por Deus, e a construir os laços de fraternidade, de amizade com quem vive e convive ao nosso lado. É por isso que a paróquia e a diocese é como que esta fonte de água viva onde vamos buscar as razões da nossa esperança, na escuta da palavra, na celebração dos sacramentos, na oração pessoal, familiar, comunitária e, sobretudo, na prática das boas obras. É uma comunidade de irmãos, é a comunidade dos filhos de Deus que nasceram da fonte do batismo, não de uma maneira qualquer, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse sentido, nós percebemos aqui uma importância de nós olharmos para a paróquia não como um espaço geográfico fechado sobre si mesmo, mas numa abertura também de relação com as outras paróquias e com todas elas, com a própria diocese. Sim, sem dúvida, não deveria haver fronteiras. Não há aqui uma concorrência, nem tampouco com as paróquias vizinhas, vamos dizer assim, de modo algum. Nem tampouco com a diocese, Sim. não é? Porque há aqui uma unidade que se pretende constituir. Nós às vezes podemos cair nesses erros dos bairrismos, até de uma certa idolatria, quando nós próprios, às vezes acontece-nos a nós, bispos ou padres, dizer a minha diocese, a minha paróquia, é o sentido de posse, até mesmo à entrada numa diocese ou numa paróquia, há essa linguagem mais corrente de tomar posse, como se fôssemos nós os senhores. Não, nós somos servidores e por isso, até no contexto daquilo que celebramos há pouco, ainda este mês, é o início de um ministério pastoral. E ministério quer dizer o mais pequeno, o mais servo. Nós estamos ao serviço do Evangelho. É como João Batista disse em relação a Jesus Cristo: é necessário que ele cresça e eu diminua. E numa comunidade nós deveríamos criar esta consciência mais alargada. E é este processo sinodal que também nos provoca e convoca a isso, a participação, a comunhão, a missão, de irmos pouco a pouco também ultrapassando essas barreiras do território, das estruturas, para alargarmos o nosso coração, e que a missão não é tanto geográfica, mas é mais existencial, e sentirmos-nos todos membros efetivos e efetivos do mesmo corpo que é a Igreja. E neste caso concreto aqui na nossa Arquidiocese de Braga. Isto exige muito de nós, a começar por mim, a começar por si e por todos nós que temos esta missão que nos foi confiada, porque fomos nós que fomos confiados à palavra, não foi a palavra que nos foi confiada a nós. E termos esta consciência da autenticidade, de nos pormos também em causa, de nos deixarmos converter, até de nos rirmos de nós próprios, quando for o caso disso, significa que é o Espírito Santo a agir em nós para que possamos ser fiéis e contribuir para que o encontro com Jesus Cristo seja mais facilitado, que sejamos facilitadores desse encontro.
e não criemos aqui qualquer tipo de barreiras, mas que nos abramos à comunhão e que nos abramos também à novidade, à surpresa de Deus. E se ao longo da história os que nos antecederam foram capazes de tomar decisões e de ter a coragem criativa, também nós hoje, depois de escutarmos o Espírito Santo, de nos escutarmos uns aos outros, poderemos encontrar outra reconfiguração da nossa pastoral, que é sempre também uma arte do possível, mas na qual nós somos convidados a dar tudo o possível, mas temos que ser todos, porque todos somos poucos para a credibilidade do Evangelho. O Sr. Arcebispo referia a expressão tomada de posse e também é o mesmo usado com frequência quando de um padre que se torna o pároco, administrador paroquial numa comunidade. E a propósito da recente tomada de posse do Sr. Dom José Cordeiro, alguém admirado perguntava, mas diz-se mesmo tomada de posse? Como agora referia, se calhar até a própria nomenclatura precisaríamos de a explicar ou mudá-la para que se compreendesse. Sim. Ter a coragem de mudar para melhor expressar esta atitude de serviço que seja autenticamente a nossa alma no servir o Evangelho. Esta relação de posse, dizer a minha paróquia ou a minha diocese, mesmo aos noivos que se preparam para o matrimónio, às vezes digo-lhes isso, não deves dizer a minha mulher ou a minha esposa, mas há a imagem do Cântico dos Cânticos, eu sou para ela, não é? Eu sou o esposo dela, eu sou a esposa dele. E nós, se calhar, também termos essa ideia de que eu sou para a diocese ou eu sou para a paróquia. Exato, sentir eu sou uma missão e perguntar-me, antes de mais, para quem é que eu sirvo? Para quem é que eu sou? E é recorrente também dizer, se eu não sirvo para servir, então não sirvo. Porque a Igreja existe para isto, para o serviço à humanidade, para evangelizar. É esta a sua identidade. E é esta a fidelidade que pedimos também como graça todos os dias, para todos e cada um de nós, e que nos sintamos sempre pertença deste corpo e que possamos amar apaixonadamente a Igreja, porque nos encontramos com Jesus Cristo. Só depois desse encontro é que é possível esta felicidade que se contagia àqueles que vivem e convivem connosco e que se possam também perguntar porquê, porque é que é assim, porque só o amor transforma. Como é que nós podemos pôr isso em prática, essa linguagem e essa configuração que acaba de expressar, esta ideia do serviço que vamos repetindo, até como a ideia da sinodalidade, que agora também se faz muito eco dela, mas na nossa prática, o que é, no seu ponto de vista, seria urgente deixarmos de fazer ou urgente começarmos a fazer para que se fosse mais evidente e não tivéssemos tanto de falar, mas se percebesse na nossa maneira de ser, na comunidade, na paróquia, na diocese, como igreja, vivermos intensamente esta dinâmica do serviço e da comunhão? Na corresponsabilidade, na participação e neste sentido de comunhão com Cristo e com a Igreja, para que nos sintamos sempre em missão. Santa Teresa de Calcutá tinha uma expressão diante de uma pergunta desse género que uma vez lhe fizeram, depende de mim, depende de si. E na liturgia há uma expressão também que é uma regra de ouro, que é cada um faz tudo e só aquilo que lhe pertence. Se cada um de nós for capaz de ocupar o seu lugar e de se pôr ao serviço dos outros gratuitamente, nesta gratuidade do dom da graça, então abre-se um caminho novo e de sermos capazes de anunciar com compaixão, com ternura, com misericórdia, como nos interpela o Papa Francisco, esta verdade tão simples e que transforma. Deus ama-te, Deus quer-te bem, Deus perdoa-te e não se cansa de o fazer. Nós é que nos cansamos de lhe pedir e de o praticar.
E se isto for a nossa prática de todos os dias e sempre renovada no encontro com Ele, na Eucaristia, na forma da celebração, da adoração, ou cada um em sua casa, e só o próprio simples gesto de traçar a cruz sobre nós, como propomos para a Quaresma aqui na Arquidiocese, está aí o verdadeiro ponto de transformação, porque só com Cristo a nossa cruz se torna Páscoa, e não há Páscoa sem cruz, nem cruz sem Páscoa, mas o ponto está aí de nós confessarmos este mistério admirável da nossa fé, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da fonte do amor, do que é amado, do que é amante, para que a nossa vida tenha sentido nele e que possamos sempre fazer por Cristo, com Cristo e em Cristo, porque é aqui sempre que vamos convergir e é isso que repetimos todas as vezes que celebramos a Eucaristia. Precisamente a esse propósito, vou dizê-lo assim de uma forma simples, nesse momento da aclamação do por Cristo, com Cristo e em Cristo, o Sr. Dom José enganou-se na celebração da Eucaristia. Isto é, não se enganou, e é sobre isso que vamos falar, porque há aqui uma novidade que se traz para a nossa liturgia, com um novo missal, e eu acompanhei a transmissão na DMTV, e alguém me dizia esse reparo, porque o Sr. Dom José cantou pelos séculos dos séculos e os senhores padres que estavam na concelebração continuaram no agora e para sempre. Ali um momento final. Há aqui umas mudanças que se vão introduzir na liturgia em Portugal. Sim, algumas. Na própria celebração, no 13 de fevereiro, nós já distribuímos este ordinário da missa para uso dos fiéis e os concelebrantes, do modo especial os senhores padres, já tinham também esse texto. Mas a força do hábito levou também a isso e nós, naquele dia, já celebramos pela nova edição do Missal Romano, que está publicada, estava na fase da encadernação e que esperamos que agora no início da Quaresma seja entregue a cada um dos senhores bispos das nossas dioceses em Portugal e depois esteja já acessível para que durante o tempo da Quaresma nós nos possamos preparar para que a partir de Quinta-feira Santa ela se torne a realidade também nas nossas próprias celebrações. É a tradução da terceira edição típica do Missal Romano e algumas coisas respeitantes ao texto original foram alteradas, como essa, o final da oração coleta, da doxologia final, por todos os séculos dos séculos, dá também este sentido do tempo, que não é só o agora, mas é o que envolve o passado, o presente e futuro, de tal modo que Santo Agostinho dizia: não há passado, presente e futuro, mas há o presente das coisas passadas, o presente das presentes e o presente das coisas futuras. E também aí sublinhou. Depois, algumas alterações também na fórmula das orações eucarísticas, no ato penitencial, voltamos aos 3 batimentos: por minha culpa, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Há mais alternativas para as saudações, para as introduções ao Pai Nosso, para a despedida e depois também uma maior fidelidade aos textos bíblicos, litúrgicos e à linguagem. Depois uma outra apresentação, uma outra arrumação também interna do Missal Romano e na parte do santoral com todas as atualizações e uma nota hagiográfica, uma introdução para cada dia, como já acontece na Liturgia das Horas. Tudo isto para melhor celebrarmos a Eucaristia, a fonte, o centro e o cume de toda a vida cristã. E essa expressão, pelos séculos dos séculos, não lhe parece uma expressão negativa? Como é que se explica esta mudança da mais-valia de usarmos essa expressão no concluir das orações? Foi também aqui para que eu entenda melhor esse propósito. Um critério de unidade de todas as traduções, porque antes de nós também já houve outras traduções, nomeadamente a italiana, a espanhola, e nós, no diálogo e também com a paternidade do Papa Francisco, foi possível manter o por todos nas palavras sacramentais e a resposta ele está no meio de nós.
houve também aqui algumas situações de compromisso, porque a Santa Sé se deu connosco em algumas matérias e nós também fomos ao encontro de outras, e porque assim é também nas outras línguas, porque para além do texto original há chamado método da liturgia comparada, e todas as outras traduções já aprovadas são também critério no diálogo de cada conferência episcopal com a congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos. Há aqui também uma unidade, digamos assim, na forma de celebrar, mesmo que a língua seja diferente. Sim. E o que é que nos traz a possibilidade de o rito bracarense ter alguma presença? Ele hoje não existe. Parece-lhe que é útil existir um rito próprio nas dioceses ou não? Sem qualquer compromisso. Sim. Esta pergunta é um pouco para percebermos se esta unidade é uma mais-valia, nesta unidade na forma de celebrarmos, que propósito pode ter nós implementarmos um rito bracarense, por exemplo, que tem alguma tradição que, entretanto, desapareceu nos últimos tempos? O chamado rito bracarense é esta tradição litúrgica de Braga, com muitas particularidades no ordinário da missa, na Semana Santa, e tanto quanto sei, está a ser estudado também pelo Cabido e num diálogo da Arquidiocese com a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Já conheço algum dos dossiês e vamos dar seguimento àquilo que nos for possível, em ordem a encontrar também essa solução que for a melhor. Mas parece-lhe bem que exista um rito bracarense ou um rito ambrosiano? Ou, sim, há alguns que foram já atualizados, aprovados, como o rito ambrosiano, o rito hispânico-moçarábico e outras famílias litúrgicas. No caso do rito bracarense, é uma particularidade especial que terá de merecer a nossa maior atenção e o estudo que está a ser já realizado e há de ser aprofundado. Obrigado por esta também explicação destas transformações litúrgicas, e elas acontecem então de facto para ir ao encontro de uma comunhão também nas traduções, não é isso? Sim. Porque é que nós agora, vão lá perguntar, porque é que agora vamos deixar de rezar desta forma para passarmos a rezar daquela? E algumas outras também são simplificadas, por exemplo, nas orações presidenciais. A oração coleta tem conclusão longa, e a oração sobre as oblatas e pós-comunhão tem uma conclusão breve, por Cristo Nosso Senhor. E outras particularidades que iremos encontrar mais simples, que não alteram significativamente para nós. Agora é que não seja mais um livro ou uma publicação ou mais uma tradução, mas que ela nos leve a esta maior comunhão com Cristo e com os irmãos, com a comunidade, porque os grandes frutos da Eucaristia, e nós repetimos-los muitas vezes sob forma de oração e de gestos, são justamente a unidade e a paz. E a comunhão é em Cristo, é por Cristo, é nele, e é nesta continuidade ininterrupta de geração em geração do grande depósito da fé, daquilo que chamamos a tradição. E voltando também à expressão dos séculos, esta é uma expressão que na Igreja tem este tal dinamismo do tornar presente o passado, presente e futuro no agora, no aqui e agora. Por isso é que São Paulo VI também pediu que o mistério da fé, aquela aclamação, saltasse das palavras sacramentais onde estava antes, para que se pudesse reforçar isso mesmo. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. E aqui voltamos ao mesmo, passado, presente e futuro, que se tornam no agora da salvação, no hoje da salvação. A relação com Deus, na forma como nos dirigimos a Ele, vai manter-se o vós ou vai ser tu? Porque isto, quando surgiu a tradução da Conferência Episcopal Portuguesa, da Bíblia, houve algumas conversas nesse sentido, porque o Pai Nosso, que aparece na desta versão, que está em teste, vamos dizer assim, não é? Sim. Aparece dirigido a Deus
como um tu, o que vai acontecer na liturgia, não? Na liturgia, nesta esta terceira edição do Missal Romano, a opção foi pelo vós em todos os países de língua portuguesa, porque esta edição, que já está publicada e que em breve estará connosco, é da Conferência Episcopal Portuguesa, porque agora também os procedimentos mudaram e cada uma das outras conferências episcopais de língua portuguesa que estavam na anterior direção de publicação, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor, vai ser cada uma das conferências episcopais a pedir à congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, e vamos ter a próxima edição conjunta. Mas há um acordo, mesmo assim, que foi renovado em 2015, entre a Conferência Episcopal Portuguesa e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e o entendimento é comum, tanto para as palavras sacramentais, como para as respostas do povo, como também o tratamento de Deus, assim também como outra alteração que vamos encontrar, o tratamento dado à Mãe de Deus e Mãe da Igreja, que nós, na linguagem corrente e na piedade popular, tratamos por Nossa Senhora, mas no âmbito do diálogo ecuménico, a tradução escolhida é Virgem Santa Maria. Obrigado, Sr. Dom José, pela presença neste nosso programa. Eu é que agradeço. A terminar, peço-lhe que nos deixe uma sugestão para quem nos acompanha. Eu deixava a sugestão, no seguimento da conversa sobre o Missal Romano, que possam consultar a página liturgia.pt e possam até já encontrar as melodias cantadas do Missal Romano e outras publicações, e deixava uma das últimas publicações do Secretariado Nacional de Liturgia, A Inteligência da Liturgia. Paul de Clercq é um liturgista belga que trabalhou em França e está ainda no meio de nós, e que nos ajuda a entender a liturgia como este lugar da experiência do encontro com Cristo e com a comunidade, e esta atuação e atualização mesmo da história da salvação no aqui e agora da história, porque todas as vezes que nos congregamos para celebrar a Eucaristia, para celebrar a liturgia, realiza-se a obra da salvação. E ela é a fonte da espiritualidade, porque é sempre ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Obrigado, Sr. Dom José. Muito obrigado. E obrigado a todos vós que nos acompanhais neste programa O Tempo é Agora, na DMTV. Até à próxima semana, se Deus quiser.